Bom, 8h05 aqui no meu relógio, então vamos começar. Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por mais essa oportunidade de meditarmos na sua palavra. Eu peço para que o Senhor nos capacite, para que o Senhor nos conduza. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor nessa noite. Nós sabemos que o homem natural não consegue discernir aquilo que é do Espírito. Nós precisamos daquilo que é Espírito para discernir o que é Espírito. Então venha, nos capacite, nos instrua e nos oriente, nos dê as chaves que o Senhor tem reservado para nós nessa noite. Nós consagramos a Ti esse tempo em nome de Jesus. Amém. Maravilha, gente. Vamos iniciar aqui então. Como eu falei para vocês agora há pouco, na semana passada, o vizinho está aqui chegando, então talvez dê um barulhinho aí para vocês, tá? Mas logo eles entram e o som fica melhor. Inclusive, eu vou até perguntar para vocês, o som tá bom, a iluminação tá boa? Vocês estão ouvindo bem? Posso começar aqui, gente? Dá só um ok para mim nos comentários, que a gente já inicia, tá? Bom, ninguém está falando nada, eu vou começar. Se tiver algum problema, vocês colocam e a gente retoma. Beleza? Gente, na semana passada, a gente viu, então, 1 Samuel, né? E a gente acabou ali com o Davi sendo comunicado da morte de Saul, da morte de Jonatas. Ele lamentou muito pela morte dos dois. Depois ele assume a tribo de Judá, né? Ele passa a ser o rei de Judá, enquanto Isbosete, que era o filho de Saul, governa as outras tribos, né? Só lembrando para vocês, nós temos o nosso mapinha aqui. Judá é essa tribo aqui, ó. Aqui a gente tem uma tribo que é Simeão, que está bem no meio da tribo de Judá, né? Mas aí Davi governa então aqui e Isbosete passa a governar sobre as outras tribos de Israel, até que 2 soldados de Isbosete vão, arrancam a cabeça dele fora, e aí nós vemos então Davi assumindo todo o reino de Israel, né? Então a gente parou bem ali em 2 Samuel 5, e nesse momento Davi assume então tudo, e a nossa história segue a partir daqui, né? Como eu falei, nós estamos vendo então os principais, ou alguns dos principais pontos da palavra de Deus, da história de Israel, na ordem cronológica, né? Até aqui, isso não foi muito complicado, porque a gente basicamente seguiu a sequência dos livros da Bíblia, né? A gente viu lá o Pentateuco, depois a gente foi para o livro de Juízes, ou de Josué, depois a gente passou para os Juízes, depois a gente viu a história de Ruth, e aí entramos em 1 Samuel. Agora, as coisas começam a dificultar um pouquinho, porque você vai perceber que o reinado de Davi, né, como rei de Israel, ele é contado não apenas em 2 Samuel, mas também em 1 Crônicas, né? Os dois livros narram histórias semelhantes, claro, alguma ênfase diferente é dada em um e no outro, mas então para você que estiver acompanhando aí na ordem cronológica, saiba que você vai encontrar isso que a gente vai conversar hoje, tanto em 2 Samuel quanto em 1 Crônicas, beleza? Inclusive 1 Crônicas, ele começa fazendo uma narrativa da genealogia lá de Adão até as tribos, né? Tem um monte de nome interessante, se você quiser ir encontrar um nome para dar para seus filhos, ali tem várias opções. E aí depois no capítulo 9, ele já salta do nada para a história de Saul, para a morte de Saul, e a partir do capítulo 10 a gente vê então o reinado de Davi. Então o que a gente vai falar hoje começa em 1 Crônicas 10, 1 Crônicas, né, que é o primeiro livro das Crônicas 10, e segundo livro de Samuel, que é onde a gente está aqui a partir do capítulo 5, né? Então, como eu falei, Davi começou reinando sobre Hebrom, né? A tribo de Judá, ele governa Judá lá em Hebrom, tá bem aqui, tá? Na tribo de Judá. E aí o que acontece, né? Nós vemos que os povos vêm até, os líderes das outras tribos vêm até Davi e falam para que ele governasse sobre eles também. Até aquele momento, Israel ela funcionava mais como um sistema de tribos mesmo, né? A gente não tinha uma nação única, com um pensamento único, né? Com um único povo. Eram tribos isoladas, né? A gente viu isso muito forte lá na época de Saul, um pouco, na verdade, antes, na época dos Juízes, quando a tribo de Benjamim quase foi exterminada, porque eles acabaram defendendo uma cidade que cometeu um pecado horrível, né? Uma cidade benjamita, e aí a tribo se protegeu e foi guerrear contra as outras tribos. Então o primeiro desafio de Davi é justamente unificar, né? Fazer com que aquelas tribos funcionassem como um único povo. E uma das primeiras coisas que ele faz, inclusive, creio eu tendo isso em mente, é conquistar a cidade de Jebus. Não sei se é Jebus ou Jebus, né?
essa cidade ela ficava no coração de Israel. E todo mundo aqui sabe que cidade é essa, eu tenho certeza. Qual que é o nome que você acha que essa cidade tem nos dias de hoje? O que você acha, gente? Se alguém tiver alguma ideia aí, cidade mais conhecida de Israel, pode colocar nos comentários. Essa cidade ela era habitada pelos jebuseus, né? E veio a ser então Jerusalém. Então a primeira coisa que Davi fez foi conquistar Jerusalém, né? Então a capital, que era Hebrom até aquele momento, né, passa a se tornar então Jerusalém, né? Lembrando, Davi reina em Hebrom por 7 anos e meio, e ele vai para Jerusalém e ele passa a reinar então por 33 anos, totalizando 40 anos basicamente aí no poder sobre Israel. E tem um outro nome também que você vai ver muitas vezes sendo citado na Bíblia, que faz referência a Jerusalém, que é Sião. E esse nome é porque lá perto, né, no sudeste de Jebus, a gente tinha ali a fortaleza de Sião, e Davi conquista essa fortaleza de Sião também, né? E aí, com o passar do tempo, esse nome Sião, ele passa a ser usado também para designar toda a cidade de Jerusalém, né? Até mesmo depois a gente vê um significado profético associado a Sião, né? Eu não vou entrar nisso agora, porque não é o tema da nossa conversa de hoje, mas você já está entendendo um pouquinho mais aí, né? Bom, beleza. Jerusalém passa a ser então a capital política de Israel. O próximo passo de Davi é fazer com que Jerusalém se tornasse também a capital religiosa de Israel. Como ele vai fazer isso? Trazendo a Arca da Aliança. Lembra que algumas semanas atrás a gente estava comentando da Arca, que ela foi pega pelos filisteus, ela deu um passeio lá na Filístia, os filisteus começaram a ter tumores no corpo, né? Mandaram a Arca de volta para Israel, e aí a Arca foi parar na casa de Abinadab. Pois é, até agora a Arca estava lá com Abinadab, Davi vai até Abinadab, vai até lá para buscar a Arca, e a gente vê aquela história muito conhecida, nós já citamos aqui também, né? Que é quando a Arca está sendo levada para Jerusalém, aí a gente tem Uzá e Aiô, 2 filhos de Abinadab, que eles estão ajudando a levar a Arca, que a Arca estava no carro de boi, o boi tropeça, a Arca vai cair, Uzá mete a mão na Arca, e ele é fulminado naquele momento, como consequência dele ter encostado a mão, né? Nós somos pecaminosos e a mão humana, ela é uma mão suja, contaminada. A Arca, ela era sagrada, era santa, representa ali a presença de Deus, não podia ser tocada por mãos humanas. Deus já tinha falado que se algum homem tocasse na Arca ia ser morto. Uzá faz isso, ele morre naquele momento. E aí, inclusive, se você quiser saber mais a fundo dessa história, a gente falou lá na nossa live sobre santidade de Deus, está tudo no YouTube, você pode ir lá e pesquisar. E aí, então, Uzá morre. Davi fica incomodado com isso, fica com medo também. Poxa, como é que eu vou levar essa arca lá para Jerusalém? A arca então faz um desvio e em vez de parar em Jerusalém, ela vai para a casa de Obed-Edom. Só que Obed-Edom começa a prosperar, porque a arca estava lá na casa dele. E Davi, que não é bobo nem nada, né? Pensa, pô, vou trazer essa arca para perto de mim, né? Ela fica 3 meses lá, quando ele descobre isso, leva a arca para Jerusalém. E aí sim, quando a arca chega em Jerusalém, nós temos Jerusalém como capital política e capital religiosa também. Aí a gente vai para 2 Samuel 7, e esse é um tema central, né, de 2 Samuel. Davi vira e fala que ele está habitando numa casa de cedro, mas que o Deus dele não tinha uma casa, né? Porque até então a arca estava numa tenda, né? Não estava em templo. Então Davi sente no coração de construir um templo para o Senhor, uma casa para Deus, né? Mas Deus vira para ele e fala: Davi, você não vai fazer isso. Você já derramou muito sangue, lembra que Davi participou de muitas batalhas. Quem vai fazer isso vai ser o seu filho. Mas eu estou fazendo uma aliança com você agora, e eu vou fazer uma casa para Davi. Então Davi vira e fala: eu vou fazer uma casa para Deus. Deus vira e fala: não, você não vai fazer, seu filho vai fazer, mas eu vou fazer uma casa para Davi. A palavra no hebraico é a mesma, para casa e casa, né? Mas no caso, Deus está falando para Davi que ele ia construir uma dinastia através de Davi, né? Para que Davi reinasse para sempre, né? Por meio dos seus sucessores aí. E a gente vê então uma passagem lá em 2 Samuel 7,16, que fala o seguinte, ó: quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Gente, nós temos que lembrar aqui que Deus só pôde fazer essa promessa
Porque Deus é onipotente, ele tem todo o poder do universo, né? Deus não é um mero espectador que assiste a história se desenrolar, né? Ele não apenas antevê aquilo que está acontecendo, ele determina o que acontece, ele estabelece reis, ele remove reis. E Deus então faz uma promessa, um pacto com Davi e fala que os descendentes de Davi, que a casa de Davi reinaria para sempre sobre Israel, né? Maravilhoso. A gente vai ver em breve, talvez semana que vem, talvez na outra, sobre o reino dividido, né? Depois de Davi vem Salomão, depois de Salomão o reino se divide, reino do norte, reino do sul é Judá, né? Embora o reino do norte fosse governado só por pessoas completamente alheias à vontade de Deus, a gente vê que o reino do sul, que é Judá, tem sempre um sucessor ali da linhagem de Davi, cumprindo assim essa promessa que Deus faz, né? E mais do que isso, séculos depois, aí vem o exílio, né? Vão para a Babilônia, aí depois vem o Messias, e a gente vê que por meio do Messias, essa promessa que Deus faz para Davi aqui em 2 Samuel 7, né? Que inclusive é uma continuidade daquela promessa que ele já tinha feito para Abraão, de que por meio de Abraão todos os povos seriam abençoados. A gente vê essas promessas sendo interligadas, são como vários elos de uma mesma corrente que vão se encaixando perfeitamente, né? A gente vê então Jesus aparecendo, o Messias aparecendo, e o Messias, a morte do Messias permite que nós sejamos agora sim templo do Espírito Santo. Olha que coisa preciosa, né? Esse paralelo que a gente consegue traçar. E quando a gente vai lá para Maria, né? lá para o tempo de Maria, isso está lá em Lucas 1. Olha isso aqui, gente, Lucas 1, 31 a 33. O anjo chega para Maria e fala: "E eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim." Então a gente está vendo aí o cumprimento daquela promessa feita a Davi lá em 2 Samuel, em Lucas 1, com a vinda do Messias, né? Bom, depois disso, voltando agora então para o nosso momento histórico aqui de Davi, a gente vê Davi conquistando muitos territórios, travando muitas batalhas. Davi vai expandindo o reino de Israel, ele luta contra os filisteus, ele luta contra os amonitas, ele luta com os moabitas, ele prevalece em todas as batalhas. E eu trouxe mais um mapinha aqui, para quem gosta, né, Paulinha? Olha só, gente, para você ter ideia de como Davi era um cara fera na batalha. Isso aqui que vocês estão vendo em rosa era o território de Israel na época de Saul. Essa parte em laranja era o território que foi conquistado por Davi. Olha o tanto que o território de Israel foi expandido com Davi no comando, né? Então é isso, Davi, ele conquista as terras, ele expande o território, né? E aí depois a gente vai para uma história muito interessante, que Davi, ele pensa: poxa, será que tem alguém da linhagem de Saul que está vivo ainda para que eu possa abençoar por amor a Jonatas, pelo carinho que eu tinha por Jonatas, filho de Saul? E aí ele descobre que tinha um filho de Jonatas, Mefibosete, que ainda era vivo. Mefibosete, quando ele tinha 5 anos de idade, Jonatas morre. Quando a ama descobre que Jonatas morreu, ela vai fugir com Mefibosete, derruba ele e ele fica coxo das 2 pernas, né? E aí ele vai para uma cidade chamada Lodebar, né? Significa não palavra, né? Não tem palavra, não tem promessa, não tem nada disso. Ele estava esquecido lá em Lodebar. E aí Davi fica descobrindo dele e fala: chama Mefibosete para cá. E aí você imagina, Mefibosete, coxo, filho do rei anterior, né? Na verdade, neto do rei anterior. Você imagina ele chegando lá no palácio e vendo Davi, pensando: nossa, eu vou perder minha cabeça agora, né? E aí ele chega já se ajoelhando assim: eu sou seu servo. E aí Davi vira e fala: não preocupa não, eu trouxe você aqui para te honrar por causa de Jonatas, seu pai, né? E aí Davi restitui todas as posses de Saul para Mefibosete, né? E determina que ele agora passaria a comer na mesa como se fosse um dos filhos do rei, né? Então Mefibosete é cuidado aí como se fosse um dos filhos de Davi. E aí, gente, nós chegamos no capítulo 11 de 2 Samuel, né? E isso está em 2 Samuel, realmente. Em 1 Crônicas. 1 Crônicas foca mais na parte boa de Davi, né? Só tem uma coisinha, uma história
que foca nas fraquezas de Davi. Mas 1 Samuel não, ou 2 Samuel não, fala tanto da parte boa quanto da parte ruim. E a gente consegue dividir 2 Samuel em dois grandes blocos, né? O primeiro bloco vai até então esse capítulo 10, que são as vitórias de Davi, né? Davi então triunfando, conquistando. Mas aí a partir do capítulo 11, do 11 até o 20, a gente vê um período marcado realmente por erros e por consequências gravíssimas por conta de escolhas mal feitas de Davi, né? E começa mais ou menos assim, olha. Aqui a gente está em 2 Samuel 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Essa frase é importantíssima, gente. Todo ano havia um período, né? Não lembro agora se é primavera ou verão, em que os reis saíam para guerrear. Não se guerreava no inverno, né? Muito frio, problema de alimentação, como é que você vai andar com os cavalos, animal, muita lama, tudo mais, muita chuva. Então tinha um período do ano em que o pessoal saía para a guerra. E no tempo em que o rei deveria estar na guerra, ele não estava na guerra. O exército dele estava guerreando, mas ele estava em casa, né? Naquele tempo de ócio, de preguiça. E é aqui que as coisas começam a complicar. E toma muito cuidado com isso, porque a gente traz para a nossa realidade hoje em dia, né? Muitos dos nossos problemas hoje, né, como cristão, vem justamente quando nós estamos fazendo aquilo que não deveríamos estar fazendo, né? Nós deveríamos estar ocupados com a obra, ocupados com aquilo que Deus nos chamou, com o chamado que Deus tem para cada um de nós, né? Mas naquele momento que você deixa o seu chamado de lado e vai fazer outra coisa, vai descansar, vai aí, sei lá, fazer uma coisa que não deveria, vem a bagaça, né? E aí é isso que acontece. Davi estava em casa, ele vai lá para o computador, como diz meu apóstolo, né? Ele vai lá para o Windows, para a janela da casa dele, e da janela ele vê uma mulher muito bonita tomar banho, que era Batseba, e aí ele chama Batseba para lá, para o palácio, tem relação com ela e Batseba engravida. Só tem um problema. Batseba era uma mulher casada, né? Casada com Urias, que era um soldado de Davi. Urias estava no campo de batalha. Davi tenta encobrir o seu pecado, ocultar o seu pecado para que ninguém descobrisse. Chama Urias, Urias vem do campo de batalha, lá, chega lá, e aí Urias, como é que tá essa guerra? Ah, tá tudo bem, tá acontecendo isso, aquilo, tá. Pô, beleza, então relaxa aí, ó, vai pra sua casa, bebe um vinhozinho lá, liga um Netflix, um programinha romântico, né, põe umas velhinhas acesas e vai curtir com sua mulher, Urias, vai lá, tá bom? Urias sai e ele faz o quê? Vai pra casa ver Netflix? Não, ele deita nas portas do palácio do rei. Aí o rei descobre, fica indignado. Pô, o que aconteceu, Urias? Não, eu não vou ter relação com minha mulher. Enquanto o resto dos soldados, os meus amigos estão lá no campo de batalha lutando, dando a vida, né, arriscando a vida. Eu não vou fazer, jamais faria uma coisa dessa. Davi tenta na noite seguinte embriagar Urias, não dá certo. Urias era um homem muito correto, né? E aí não tem jeito. O que Davi faz, né? Um pecado vai levando para outro pecado, né? Aí Davi, para tentar ocultar o adultério dele, manda uma carta para Joabe, que era o comandante dele, que estava lá no campo de batalha, e fala: Joabe, bota Urias no fronte da batalha aí para que ele seja morto em combate. E quem leva a carta é o próprio Urias, né? Urias leva a carta para lá, para Joabe, Joabe coloca, Urias morre. E tem muita gente aí que falha nisso também, né? Que peca, que falha contra Deus, em vez de se arrepender, se quebrantar imediatamente, tenta ocultar o pecado, cometendo algo pior. E agora, então, aconteceu isso com Davi, a situação fica ainda pior, porque de adúltero, ele passa a ser um adúltero homicida, né? Olha que situação complicadíssima, né? E aí, gente, é uma história que é de uma inteligência muito grande, né? Deus manda o profeta Natan repreender Davi, porque aos olhos de Deus aquilo ali foi terrível, né? E aí Natan chega até Davi, e olha a sabedoria de Natan, né? Natan vira para Davi, o profeta Natan: Davi, deixa eu te contar uma história, cara. Sabe aquela cidade ali do lado? Ah, sei sim. Cara, lá tem um homem muito rico mesmo, sabe? Tá cheio de... Ele tem muita ovelha, ele tem muito carneiro, ele deve ter até capivara. Capivara não tá não, né? Aí é licença poética. E aí tem um homem muito pobre lá. E o cara muito pobre, ele tinha um cordeirinho que ele cuidou em casa, você acredita? Só tinha isso. E ele cuidou como se fosse a filha dele. Até dormir na cama dele dormia, comia do prato dele, bebia da água dele, botava água para ele beber, botava lá para o cordeirinho.
Aí Davi, é mesmo? Pois é. Aí por que você está me contando isso? Ah, porque chegou um visitante lá na casa desse homem rico, e aí, em vez de ele pegar um dos animais dele para matar, ele pegou logo aquele cordeirinho do homem pobre para preparar de alimento para o visitante. Você acredita nisso? Davi fica possesso. Esse homem merece a morte e teria que ser responsabilizado em 4 vezes mais. Aí Natan vira para ele e fala: esse homem, Davi, é você. Você é esse homem. E aí Davi reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado, a gravidade do seu pecado. E ele é verdade. Eu pequei, eu falhei. E ele pede perdão para o Senhor por aquilo, né? E a gente vê que Davi não era um homem perfeito, era longe de ser perfeito, né? Mas Deus não espera a perfeição de nós, né? Mas Davi tem uma coisa que a gente tem que aprender. Diferentemente de Saul, quando ele pecava, quando ele era repreendido, ele tentava justificar o erro. Você lembra disso? Quando Saul foi repreendido por Samuel, por que você não destruiu tudo lá? Deus mandou destruir tudo. Uai, mas eu cumpri a ordem de Deus, eu destruí tudo, eu só não destruí o melhor das ovelhas. Aí depois, quando Samuel vai repreender de novo, ele fala: não, eu errei mesmo, mas faz assim, ó, me acompanha até tal lugar para que o exército veja que você está comigo, para que eles vejam que eu ainda sou uma pessoa importante. Pois é, esse era Saul. Davi não. Davi, ele se humilhava e ele reconhecia os seus erros diante do Senhor, né? E essa tem que ser a nossa postura quando a gente errar, né? Não é passar pano, não é tentar justificar, né? Então Davi reconhece o seu erro, pede perdão para Deus. Deus perdoa Davi e apaga toda a consequência do seu erro. Certo? Não. Errado, erradíssimo, né? Ele foi perdoado sim pelo Senhor, mas Davi colhe as consequências do seu pecado. E para isso a gente vai ler aqui agora 2 Samuel 12, eu vou ler do 10 ao 14, rapidamente aqui. Olha isso aqui. Deus falando com Davi, hein? Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Heteu para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Gente, guarda isso aqui, tá? Guarda isso aqui só uns minutinhos, porque você vai ver o que vai acontecer. Então estava aqui: tomarei suas próprias mulheres, cadê? E darei a outro homem que se deitará com elas em plena luz do dia, porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia, né? E aí Deus ainda fala que aquele filho lá, fruto daquele adultério, iria morrer. E a gente vê, inclusive, que esse pecado de Davi, eu falei que Davi era um mulherengo, lembra? Quando eu falei sobre o relacionamento de Davi e Jonatas? Esse pecado de Davi, inclusive, ele vai ditar os rumos de Davi, da história de Davi, até o restante do livro, né, da história de Davi, né, que está em 2 Samuel e 1 Crônicas, como a gente já falou, né? Ele passa por problemas atrás de problemas por conta disso aqui que aconteceu, e os filhos dele cometem pecados também dessa natureza, né, natureza sexual, e vão além, né, porque vai piorando ainda mais, né? E é interessante porque Davi tinha falado lá que o responsável por matar aquele cordeirinho tinha que pagar 4 vezes mais, e Davi basicamente paga 4 vezes mais, né? Porque a gente vê Davi perdendo 4 filhos também, né? O primeiro que foi da gravidez, com Batseba, mas a gente tem mais 3 que vão morrer aí ao longo da história, né? A gente vai ver essa aqui. O primeiro é justamente Aminon. Aminon era o primogênito de Davi. Aminon se apaixona por sua meia-irmã, chamada Tamar, e aí ele, naquela paixão doida, né, sem ter coragem de pedir Tamar em casamento para o pai, ele tem um plano brilhante de dar um jeito de ficar sozinho com Tamar no seu aposento, e quando ele fica sozinho com ela, ele estupra Tamar, e logo depois que ele estupra Tamar, ele tem desprezo por ela, né? E aí ele sente uma repulsa e ele expulsa Tamar. Então a consequência fica ainda pior do que ele já tinha cometido, né? E Davi, mais uma vez, a gente vê uma falha muito grande de Davi. Davi tinha um problema muito sério como pai, né? Ele tinha um relacionamento de intimidade com Deus muito grande, mas ele não sabia como educar os seus filhos, como repreender os seus filhos. Davi não toma nenhuma medida mais séria, como o caso pedia, né? E aí a gente vê
um irmão de Tamar, que era Absalão. Absalão era o homem mais bonito de Israel, né? A Bíblia fala. E aí Absalão fica lá 2 anos se remoendo com aquilo ali, com aquela história. Ah, meu pai não vai fazer nada, meu pai não vai tomar nenhuma medida, não é possível. E aí Absalão vai e ele mesmo toma a medida com suas próprias mãos e ele mata o seu meio-irmão Aminon, né? Então, já o segundo filho aí de Davi que morre, né? Nessa nossa sequência aí. E aí Absalão foge. Absalão foge, fica 3 anos fora de Jerusalém. Aí passa o tempo, Davi já começa a sentir saudade de Absalão. Joabe, né, o general de Davi, dá um jeito de trazer Absalão de volta. Davi concorda, mas falando, ele vem para Jerusalém, mas eu não quero ver a cara dele, não. Aí Davi se recusa a ver Absalão, e Absalão vai, aquela mágoa vai subindo, vai crescendo, vai aumentando, né? Porque Davi não tomou a postura que ele deveria ter tomado. Davi falhou gravemente, né? E aí o que acontece? Depois de um tempo em Jerusalém, Absalão trama um golpe de estado contra o seu próprio pai. E aí Davi tem que fugir para o deserto mais uma vez. Então a gente vê um ciclo parecido com o primeiro ciclo de Davi. Davi lá atrás fugiu de Saul, lembra? Ficou muito tempo fugitivo de Saul. E agora Davi foge de Absalão, seu filho. Mas diferentemente do que aconteceu naquele primeiro caso, dessa vez Davi foge com culpa. Ele não era um homem inocente. Quando era com Saul, ele era inocente. Agora não. Agora ele está fugindo por conta de consequência dos pecados que ele cometeu também, né? E aí quando Davi foge, ele deixa 10 concubina deles lá no palácio, tomando conta, né? E aí quando Absalão chega no palácio, toma Jerusalém, sitia tudo lá, aí Absalão vai, arma uma tenda bem na entrada do palácio, chama toda a imprensa, chama todo mundo lá, chama a mídia, e ele faz o quê? Tem relação sexual com as 10 concubinas de seu pai, Davi. Lembra que eu citei para vocês uma passagem em que Deus falou para Davi que ele ia entregar as mulheres de Davi para outro homem e aquilo que Davi tinha feito escondido ia ser feito por outro para todo mundo ver? Olha aí, a promessa de Deus se cumprindo, e o próprio filho de Davi faz isso com ele, né? Demonstrando então para todo Israel que ele agora estava usurpando o poder, estava pegando o poder, né? Era uma afronta contra o então rei de Israel, né? Davi foge, né? Lembrando aqui, Davi estava então aqui em Jerusalém. Davi atravessa, aqui a gente já viu o Rio Jordão, atravessa o Jordão, vai para o outro lado do Jordão. E aí a gente vê então a história se desenrolando. Absalão vai atrás de Davi, o exército de Absalão vai atrás do exército de Davi. O exército de Davi sai vitorioso da batalha. E Absalão tá batendo em retirada, né? Tá fugindo. E aí ele tinha um cabelo muito grande, não devia ter escovado naquele dia. O cabelo engancha numa árvore, num carvalho. E aí ele fica preso. Davi tinha pedido para que os seus súditos fossem gentis com Absalão. Embora Absalão estivesse perseguindo ele, eu imagino que Davi devia estar sentindo muita culpa, né? Porque ele sabia que aquela atitude de Absalão era consequência da falha dele como pai, né? Dos erros dele como pai. E aí ele pede isso. Quando Joabe, general de Davi, vê Absalão preso, ele está nem aí. Mata Absalão morre, e aí Davi fica sabendo. E Davi, quando descobre que seu filho tinha morrido, ele entra em desespero, assim, ele se lamenta, ele chora muito. E é a segunda vez que a gente vê também Davi chorando e se lamentando pela morte de alguém que estava perseguindo e buscando matá-lo, né? Primeiro foi com Saul, que ele lamentou muito também, agora com seu filho Absalão. E aquilo que deveria ser uma festa de vitória, de celebração, porque eles venceram os inimigos, passa a ser então um momento de tristeza, né? Porque Davi estava realmente desolado. Aí Joabe vai até Davi, chama ele assim de lado: Davi, você tá fazendo o quê, cara? Você tá doido? Você tá mostrando para seu exército inteiro que você não tá nem aí para ninguém aqui, né? Você preferiria que seu filho, que Absalão, que estava usurpando o poder, vivesse e todo mundo morresse, né? Era isso que você queria. Vai lá, para com isso aí, vai lá consolar o seu povo, vai parabenizar o seu povo, senão você vai ver, não vai sobrar ninguém aqui. Davi cai em si, vai até lá, e aí a gente vê então Davi retornando para Jerusalém e sendo aclamado de novo, né, como rei de Israel, porque rapidamente, por um breve tempo, ficou então nas mãos de Absalão, né? Bom, aí a gente vai para o finalzinho do livro de 2 Samuel. Novamente, né, a gente está vendo aqui 2 Samuel, mas também esses fatos, muitos estão lá em 1 Crônicas, né?
Lá no final a gente vê então 4 capítulos que vai do 20 até o 24, que eles estão fora da sequência, né, cronológica, mas eles foram inseridos aqui. 20, deixa eu ver. Não, 21 a 24, né? Que eles estão fora da sequência cronológica, mas eles são bastante interessantes também. No capítulo 21, a gente vê então que vem uma seca sobre Israel por 3 anos. Davi vai consultar Deus para saber por que aquela seca aconteceu, e Deus mostra para ele que aquilo ali era consequência do pecado de Saul, que Saul tentou exterminar, matar os gibeonitas. Quem eram os gibeonitas, né? Lembra quando a gente falou que o povo entrou na terra prometida, conquistou Jericó, depois eles conquistaram a cidade de Ai, foi isso mesmo, de Ai, né? Então entrou aqui, conquistou Jericó, conquistou Ai, e aí Deus tinha mandado exterminar todo mundo? Os gibeonitas habitavam naquela região ali também, né? Mas eles já sabiam que os israelitas estavam vindo para acabar com tudo, né? Aí eles foram até os israelitas com roupas muito velhas, com pão bolorento, né? Cheio de mofo, assim. E aí falou, olha, a gente veio de muito longe, lá além do horizonte, assim, né? Porque a gente soube dos feitos de vocês, a gente queria fazer uma aliança. E aí, na época, era Josué que estava reinando, né? Que estava, na verdade, governando sobre o povo, né? E aí Josué não consulta Deus, faz aliança e logo depois descobre que os gibeonitas eram daquela região. Mas como ele já tinha feito uma aliança com os gibeonitas de cuidar, de poupá-los, eles não podiam descumprir aquela aliança, né? Então os gibeonitas ficaram sendo servos dos israelitas, né? Eles não foram exterminados. E aí Saul, em algum momento, tentou exterminar os gibeonitas, e por conta daquela aliança que Israel como nação fez um juramento, né, em nome do Senhor Javé. Como fez aquele juramento, e aí Deus foi e mandou então essa seca sobre a terra como culpa por conta da atitude de Saul. Aí Davi vai até os gibeonitas, o que vocês querem então que a gente faça, que eu faça por vocês para aplacar a ira de Deus? E aí eles pedem 7 filhos de Saul, né, a morte de 7 filhos. Assim como Saul tentou acabar com os gibeonitas, eles falaram, então a gente vai acabar com 7 descendentes de Saul também. Os 7 são mortos e aí volta a chover na terra, né? Gente, isso mostra pra gente sobre a necessidade da gente ser fiel às nossas alianças, né? Fiel à nossa palavra. A palavra fala que é sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência do maligno, né? Então nós precisamos ser fiéis àquilo que a gente fala, àquilo que a gente determina e estabelece, né? A gente viu a consequência aí do descumprimento dessa aliança que foi firmada lá atrás, né? E aí, quando a gente vai no capítulo 24 de 2 Samuel, isso também está lá em 1 Crônicas, na verdade, acho que é o único caso negativo de Davi que está em 1 Crônicas, é justamente esse. A gente vê um problema muito sério agora com Davi. Davi, ele se envaidece. Ele olha para si, para tudo que ele fez, para os seus feitos, e acha que ele pensa, poxa, olha o que eu alcancei, olha só como é que está Israel, né? E aí Davi vira para Joabe e fala, Joabe, vai contar ao povo, faz um censo, né? Eu quero saber quantos israelitas que nós temos. E aí Joabe viu que aquilo era abominável, ele fala, não, Davi, deixa isso de lado, cara, não mexe com isso não. Independente do número de pessoas que a gente tem aqui, é Deus que luta nossas batalhas, não mexe com isso não, Davi. Mas Davi não escuta Joabe. Vai e faz mesmo assim, estou mandando. Joabe vai, percorre a terra, faz o censo, né? Em 1 Crônicas fala que ele só deixa de fora os levitas. Lá em Números, se não me engano, tinha uma passagem que houve censo sobre Israel, mas aí mandado por Deus, e os levitas ficaram de fora, então possivelmente por isso. E ele deixa também de fora os benjamitas, provavelmente porque a cidade de Judá, ou de Jerusalém, fica na tribo de Benjamim, então ele deixou de fora essas 2 tribos, né? Mas ele faz o censo, volta, fala para Davi, e assim que Davi sabe do censo, ele fica com o coração pesado, né? Inclusive a palavra fala que o diabo levou, né? Que o diabo levou Davi a fazer isso, né? E aí Davi fica com esse peso na consciência, eu pequei, eu falhei. Nossa, o que foi que eu fiz? Como é que eu agi dessa forma? Mas como o pecado traz consequência, mais uma consequência vindo aqui. Mais uma, gente. Deus manda o profeta Gade até Davi. A gente fala muito aqui de 2 profetas, né? Natan e Gade. Inclusive, só uma curiosidade. 1 e 2 Samuel era um livro só, né? Foi dividido posteriormente, né? E acredita-se que ele foi escrito por Samuel, inicialmente, e depois a gente tem aí
essas histórias que vieram dos escritos do profeta Gade e do profeta Natan, né? Lá em Crônicas a gente vê inclusive falando isso, que esses feitos de Davi foram relatados por esses 3 profetas, né? Então o que se acredita é que esses 3 foram responsáveis por escrever esse livro, né? Mas aí então Deus manda Gade até Davi, e ele fala assim, por causa do seu pecado, com o censo, Deus está falando que você tem agora 3 alternativas. Escolhe a que você quer aí, ó. Aí eu vou ler para vocês. Isso está em 1 Crônicas 21, 11 e 12, né? 3 anos de fome, 3 meses em que você seja consumido diante dos seus adversários, né? A espada do inimigo lá atrás dele. Ou então 3 dias em que a espada do Senhor, ou seja, a peste mandada por Deus, um anjo de Deus venha e destrua. Então, escolhe um desses 3, né? E provavelmente a consequência de qualquer uma das 3 escolhas vai ser mais ou menos parecida, né? 3 anos de fome, ou 3 anos sendo perseguido pelo exército, ou 3 meses perseguido pelo exército, ou 3 dias com o anjo de Deus, ia ser mais ou menos a mesma coisa. Mas enfim, Davi vira e ele fala, eu estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos do homem não caia eu. Ou seja, Davi preferiu cair nas mãos de Deus, porque sabia que Deus era misericordioso. Provavelmente Davi estava cansado também, né, de fugir dos seus inimigos. Davi já tinha fugido aí na época de Saul, depois na época de Absalão, né? E aí Davi escolhe o juízo de Deus. Deus manda um anjo, e o anjo vai e toca em Israel, e 70 mil homens morrem. E a gente vê até um paralelo interessante, né, entre 2 Samuel 21, que foi a história de Saul, né? Por conta daquela atitude de Saul, a gente vê os gibeonitas sofrendo e os israelitas sofrendo com a seca. E agora, por conta da atitude de Davi, a gente vê os israelitas sofrendo também, né? 70 mil morrem. Olha o paralelo que a gente vê no finalzinho de 2 Samuel, né? E aí, mas o que é mais interessante nessa história aqui, né? Quando o anjo estava chegando em Jerusalém ali, Davi clama para Deus, Deus, foi eu que pequei, por que o Senhor está deixando essas ovelhinhas sofrerem? Não, que caia sobre mim, sobre a minha casa essa punição. Aí Deus vai e manda o anjo parar, né? E o anjo nesse momento estava perto da eira de Araúna. Eira era um lugar de debulhar trigo, né? Debulhar grão, no caso eles estavam debulhando trigo ali. E aí Gade vira e fala para Davi para ele ir lá e levantar um altar para o Senhor, né? Davi vai até Araúna, lá na eira dele, e aí fala, olha, eu quero comprar o seu campo, quero comprar essa eira aqui, esse território, para fazer um altar do Senhor, para ver se ele para de mandar peste. Araúna, inclusive o nome é Araúna em 2 Samuel, e quando a gente vai lá para Crônicas, o nome que ele fala é outro, mas é a mesma pessoa, até porque às vezes tinha mais de um nome mesmo, né? E aí ele vira e fala, não, Davi, pega o que você quiser, cara, eu vou te dar aqui, eu vou te dar o espaço, eu vou te dar os animais para o sacrifício, eu vou te dar a lenha, eu vou te dar tudo. E aí a gente vê uma passagem também muito importante para a gente, uma fala de Davi, está lá em 2 Samuel 24, 24. Davi fala assim, ó, porém o rei disse a Araúna, não, mas por preço justo eu comprarei, porque não oferecerei ao meu Deus holocausto que não me custe nada. Né? Então é uma lição para a gente também, quando a gente for oferecer algo para Deus, oferecer um holocausto, um sacrifício, tem que ser algo que custe algo para a gente, né? Oferecer um holocausto que custa nada para a gente, só custa para outro é muito fácil, né? Mas não é isso que agrada o coração do Senhor, né? E aí ele vai, leva a arca para aquele lugar, é oferecido o sacrifício para, então, de ter aquela matança, né? E, gente, o que é mais precioso, e aí sim é muito precioso, é que aquele lugar onde ele faz o sacrifício, lá na eira de Araúna, né? Onde ele leva a Arca da Aliança, é justamente o terreno onde é construído o quê, posteriormente? O que você acha que foi construído ali? Não na época de Davi, tá? Vou dar uma dica aqui para vocês. Na época de Salomão, o que foi construído naquele mesmo terreno? O templo, a Paulinha responde aí, o templo, exatamente. O templo, então, é construído naquele lugar que evidenciava o pecado, né? O pecado de Davi, o pecado do homem. Agora, para simbolizar o templo como um lugar de perdão, como um lugar de misericórdia do Senhor, né? Como um lugar onde o pecado é remido, onde as consequências fatais do nosso erro, elas são eliminadas pela graça, né? Pela graça do Senhor, pelo favor imerecido de Deus, né? Sobre as nossas vidas. Então, o templo vai ser construído ali, né? E Davi, inclusive, ele
colhe todo o material que vai ser usado no templo, mas como a gente falou, o templo não é construído por Davi, Deus não permite que isso aconteça. Ele é construído por Salomão, e você sabe de quem que Salomão é filho? Se você falar Davi, eu vou lá, você já sabe que é Davi, né? Já falei várias vezes, mas quem que é a mãe de Salomão? Você sabe quem é? Batseba, a mesma mãe, a mesma mulher com quem Davi teve aquele adultério, né? Pois é, gente. E com isso a gente acaba, então, o relato que a gente viu lá de 2 Crônicas, ou de 1 Crônicas e de 2 Samuel. A gente para bem nesse ponto, né? A partir do livro de 1 Reis, que é onde a gente continua na semana que vem, a gente vai ver só ali a transferência do reino de Davi para Salomão. Como a gente viu aqui, de 1 Samuel até o final de 2 Samuel, a gente teve aí, então, a história de Saul, né? Nós terminamos de ver o período dos juízes lá, com Samuel, depois a gente vê Saul, que reina sobre Israel por 40 anos, depois Davi reina por Israel por mais 40 anos, e logo em seguida a gente vai ter Salomão reinando 40 anos também, até que o reino se divida, né, de uma vez por toda em Reino do Norte e Reino do Sul. Mas o mais interessante que eu acho nas passagens, né, nos relatos de 1 e 2 Samuel, é justamente que a gente vê as falhas do homem, né? Deus, ele não esconde os erros, ele mostra, ele aponta para que sirva de exemplo para a gente. Quantas lições que a gente extrai, né, dessas histórias que a gente vê, desses relatos, né? Davi era um homem tocado por Deus, ele tinha relacionamento, ele tinha intimidade com Deus. Gente, dos 150 salmos, pelo menos 73 foram escritos por Davi. Salmos belíssimos, maravilhosos, né? Tem inclusive um salmo, vou pedir para alguém pesquisar o número dele, para eu citar só uma partezinha, que fala: encontrei Davi, meu servo Davi, o reino não se desviará da mão dele. Vamos ver se você encontra isso aí, por favor, porque é muito precioso essa fala o que está citado nesse salmo, né? Mas a gente vê que Davi tinha intimidade com Deus, e mesmo assim Davi falha, Davi tem pecados, erros gravíssimos, né? Gravíssimos. Ele foi um adúltero, ele foi um homicida, ele foi péssimo na criação dos seus filhos. Ele não soube passar para os filhos a mesma criação que ele teve, né? Com essa mesma intimidade que ele teve com Deus. Ele não soube passar para os seus filhos, né? E a gente vê as consequências do pecado. Fica muito claro para a gente aqui, tanto a postura que a gente tem que ter quando a gente pecar, né? A gente vê em Davi, a grande diferença de Davi para Saul foi justamente esse quebrantamento, né? Esse poder de se humilhar, de se rebaixar quando ele estava errado. Lembra que lá em 1 Samuel a gente falou que Ana faz uma oração, que essa oração, ela basicamente é um grande resumo lá do livro de Samuel, tanto o primeiro quanto o segundo livro de Samuel, porque foi escrito tudo junto, né? Que ela fala que o Senhor, ele exalta os humildes, mas ele humilha os soberbos, né? A gente vê isso acontecer também. No momento em que Davi se exaltou, ele foi humilhado. No momento em que ele se humilhava, ele era exaltado. Saul, ele só se exaltava e ele foi humilhado. Davi não era assim, né? Mesmo com seus erros, ele ia e se humilhava e se arrependia. E essa tem que ser a nossa postura também diante das nossas falhas, né? Então essas histórias, elas servem para nos dar aí uma lição, um ensinamento do que Deus espera da gente. A Paulinha colocou aí Salmo 89, deixa eu ver se... Eu queria ler só um pedacinho dele, gente. Que é... Versículo 21. Deixa eu ver aqui. É ele mesmo. Olha isso aqui, gente. Esse salmo ele não foi escrito por Davi, tá? Aqui segundo a minha Bíblia, ele foi escrito por Etan. Mas ele fala sobre Davi. E olha o que está aqui a partir do versículo 20. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. A minha mão estará sempre com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem será ele humilhado pelo filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários, destruirei aqueles que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o acompanharão, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: Tu és o meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Por isso farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservarei para sempre a minha bondade para com ele e lhe confirmarei a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono ficará firme enquanto o céu existir. Aí pulando lá para o versículo 35.
Uma vez jurei por minha santidade que nunca mentiria a Davi. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha nos céus. Uau, né? Gente, você imagina que coisa preciosa ver Deus falando isso de você. Olha que coisa mais tremenda, mais impactante, né? Esse era Davi, né? Nós estamos encerrando aqui agora. Eu vi só uma pergunta aqui da Fê. Cadê a arca hoje? Gente, a arca, ela possivelmente foi destruída. Na verdade, ela foi destruída, né? Vou falar aqui. Se eu tiver errado, depois eu vou pesquisar e eu me corrijo, né? Mas alguns acreditam que foi levada, que a arca foi levada lá quando foi invadido pelos babilônios. Outros falam que foi quando o templo foi destruído. Eu sei que tem um relato lá, quando os romanos já estavam em Israel, que teve um rei um indicado de Roma, né, que estava reinando ali sobre a região da Judéia, que entrou no templo, entrou no Santo dos Santos para ver o que tinha lá, e ele não viu a arca, não tinha nada lá, então já tinha sido levada desde aquele momento, né? Então a arca não existe mais, ela se perdeu, né? Mas hoje em dia nós somos a arca da aliança, né? A arca, ela simboliza justamente a presença de Deus no meio do povo. E hoje nós somos o templo do Senhor. Nós somos a arca que guarda essa presença do Senhor, né? É isso, gente. Vou orar aqui rapidamente e a gente encerra. Pai, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, meu Deus, pelos teus ensinamentos. Muito obrigado pela tua palavra, que é perfeita, que é boa, que é agradável, meu Deus, que não traz dores, que não traz peso, meu Deus, que nos ensina, que nos exorta, que nos orienta, meu Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu esse tesouro tão precioso, meu Deus. Que nós possamos dar o devido valor à tua palavra, meu Deus, e meditar nela de dia e de noite, para que nos vá bem o tempo, meu Pai. Essa é a nossa oração, meu Deus. Eu peço agora para que o Senhor vá colocando no coração de cada um isso que foi ministrado nessa noite, para que o Senhor vá consolidando essa palavra, meu Deus, e vá nos ensinando a viver de acordo com a tua palavra, com a tua vontade. É o que nós pedimos a ti em nome de Jesus. Amém. Beleza, galera? É isso. Aqui nós encerramos então. A partir da semana que vem a gente continua a partir de 1 Reis, né? Agora com a história de Salomão. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a semana de vocês. Como sempre, essa live vai lá para o YouTube, tá? Quem quiser ver isso aqui ou quem quiser ouvir as outras palavras, fica à vontade, entra lá que você vê tudo. O link do YouTube está no meu perfil do Instagram. E é isso, gente. Deus abençoe o restinho de semana de vocês. A gente se vê na quarta-feira que vem e até mais.